você é a favor de disseminar as boas práticas? Pois então, o intuito desse canal é justamente isso, é disseminar as boas práticas diárias. E quando eu falo em boas práticas, se tratando do âmbito profissional, é aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Porque muitas vezes aquilo que não deu certo para mim pode dar certo para você, ou pelo menos ligar um sinal de alerta. Olha, cuidado, por aqui eu sei que alguém já foi e aconteceu isso e aquilo. Então é um sinal de atenção. E para não deixar na subjetividade, quando eu falo de boas práticas, se a gente parar para analisar o conteúdo que a gente assiste, se tratando de pessoas que querem se desenvolver profissionalmente, a gente vai procurar quem? Aquelas pessoas que já deram certo. Aquelas pessoas que já têm uma história de sucesso e construíram sua carreira. E o que elas vão trazer para nós? Qual que é o conteúdo? É a jornada delas. É o que deu certo, o que não deu certo para elas, para ver se faz sentido para a gente e daqui a pouco facilitar o nosso caminho. E foi muito difícil de entender isso até que eu escutei a seguinte frase: como contar uma história sem uma história? Porque na minha mente eu só poderia vir aqui, gravar conteúdo, trazer o que eu já sei, trazer meu conhecimento, se eu já tivesse dado certo na minha vida profissional. Então aquilo eu via que estava me travando. Por mais que eu acredito que a gente usa de uma forma, às vezes, equivocada as redes sociais e não utiliza ela para o lado bom, que é vir aqui, disseminar as boas práticas, porque, em primeiro lugar, eu quero, para mim, sucesso profissional é poder viver dando treinamentos, palestras, dando eventos, disseminando conhecimento. E é comprovado cientificamente que quando a gente mais absorve conteúdo, quando a gente mais absorve conhecimento, é quando a gente transmite aquilo que a gente já sabe. Porque a gente está ali dia a dia reforçando o que a gente já sabe, está colocando em prática. E aí eu parei para analisar. Tá, mas se quando a gente mais absorve conhecimento é quando a gente dissemina essa informação, por que eu ainda não estou usando as redes sociais? Por que eu não estou me gravando? O que eu, Renato, quero para minha vida? Ah, eu quero para minha vida ser um bom comunicador. Mas para eu ser um bom comunicador, eu preciso começar. Então, estar aqui gravando esse vídeo, ou os outros que virão, trazendo aí, seguindo uma linha de raciocínio, o que hoje é a minha formação, que é a área de atendimento, a área de vendas, eu já estou me aperfeiçoando, eu já estou ganhando com aquilo. Porque além de eu disseminar as boas práticas, eu também vou estar aprendendo. Eu vou estar consolidando aquele conhecimento que eu tenho. Só que para mim isso não era claro. Porque eu pensava, por que alguém vai parar para me escutar se em tese eu ainda não atingi a maturidade profissional, ainda não atingi o sucesso profissional que eu tanto almejo? Eu ainda não tenho uma história. E aí, quando eu vi essa frase, como contar uma história sem uma história, eu pensei, pô, vou contar ela enquanto ela acontece? Enquanto a minha jornada aí, enquanto eu estou galgando aí os pilares do sucesso, eu posso estar disseminando as boas práticas. E antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Renato Martini, eu atuo aí há mais de 15 anos em vendas, atendimento, vendas consumidor final, vendas para empresas, business to business, e eu tenho certeza que eu tenho muito conteúdo já para conseguir compartilhar. Eu já tenho boas práticas que eu posso trazer. Então, por que não aproveitar enquanto que eu estou me aperfeiçoando como pessoa, eu estou melhorando a minha comunicação, já ir disseminando essas boas práticas, já ir entregando um pouco do que eu sei fazer. Eu tenho formação em gestão comercial, tenho 2 pós-graduações, tenho muitos treinamentos, muitos cursos que eu participei e ainda participo, porque eu sou aquela pessoa que acredita que para a gente dar certo na vida, a gente precisa de 2 pilares: se comunicar bem e relacionamento. A partir do momento que a gente se comunica bem e sabe se relacionar com pessoas, por quê? Pessoas precisam de pessoas. Eu estou galgando o caminho do sucesso. Em algum momento eu vou me aproximar de alguém ou vou ter algum insight que vai estar me ajudando no meu crescimento profissional. Só que até então para mim não era claro. Eu pensava, ninguém vai parar para me assistir. E assim, o intuito deste canal não é nem como base crescer estratosfericamente, viver disso. Não é esse o intuito.
O intuito é vir aqui transmitir um pouco do que eu sei para conseguir ajudar você, ou daqui a pouco eu considero isso aqui um bate-papo. A gente vai usar os comentários como um bate-papo, é um caminho de mão dupla. Deixem nos comentários, tragam suas boas práticas, porque eu acredito que o mundo, como a gente precisa de pessoas, a partir do momento que a gente ter essa troca, automaticamente a gente vai estar crescendo. Primeiro que a gente vai estar consolidando aquilo que a gente acredita, e, gente, não existe uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta. O que existe é o que deu certo, o que não deu certo. E hoje eu não manjo de edição, eu não manjo de gravar conteúdo, por mais que sim, eu já gravei alguns treinamentos que eu tenho, porque eu já construí uma metodologia de venda. E nesse primeiro vídeo eu até gostaria de trazer para compartilhar com vocês e aí ter o feedback se vocês concordam comigo ou não, que para mim, Renato, o acrônimo de uma pessoa de sucesso, o acrônimo é então uma palavra que se origina da primeira letra ou primeira sílaba de outras palavras. Exemplo, para mim, o acrônimo de alguém de sucesso, seja no âmbito profissional ou âmbito pessoal, ele se chama DNA. E aí, quando eu trago DNA, eu não estou falando de, está dentro de nós, genética. Eu ouço muito, Renata, mas tu nasceu para falar, tu conversa bem, tu nasceu para isso. Eu até concordo que algumas pessoas têm uma predisposição a se comunicar melhor. Mas a gente vive num mundo tão dinâmico. Gente, o cliente que eu atendia quando eu comecei é muito diferente do cliente de hoje. Até porque lá atrás estava iniciando as vendas virtuais, as vendas de e-commerce. Então o cliente ainda vinha muito em loja, o cliente ainda queria ter esse contato físico, que hoje eu acho essencial, que é o que vai nos destacar e diferenciar daqui a pouco de um robô. Por mais que eu acredite que realmente o que vai fazer com que a minha categoria, quando eu digo minha, é a questão de vendas, atendimento, não vai ser substituída por robôs, é justamente essa questão do atendimento humanizado. Por mais que a IA está trazendo um atendimento humanizado, gente, ela ainda não tem sensações. Ela não consegue interpretar sinais no nosso cliente. E quando eu digo sinais, muitas vezes o cliente diz não, e tu sabe que ele quer dizer sim, só falta tu virar a chave certa. Então, quando a gente fala de atendimento humanizado, é eu com outra pessoa. É eu acolher aquela pessoa. E voltando aqui para não fugir, e a gente vai ter muito assunto por muitos vídeos, é a questão do acrônimo do sucesso, acrônimo de uma pessoa que quer alcançar seus objetivos, para mim se chama DNA. O que significa o DNA? É ter domínio naquilo que ela faz, é saber transmitir aquilo, ou seja, negociar aquilo, domínio, negociar, e uma coisa que é inegociável em alguém que quer chegar num sucesso é ambição. E quando eu trago aqui ambição, não vamos confundir ambição com ganância. Ganância é querer o que é dos outros. Ambição é eu a cada dia querer ser melhor do que eu fui ontem. Exemplo, hoje eu já me considero melhor que ontem, porque mesmo não tendo um roteiro perfeito, mesmo não sendo bom naquilo que eu estou fazendo, que é gravar conteúdo, eu vim aqui, eu tô largando a timidez, tô dando a cara a tapa para gravar esse conteúdo. Então eu já estou melhor que ontem, porque ontem eu não tive coragem. E feito é melhor que perfeito. Então, antes de eu ficar aqui achando N desculpas, eu ainda não estou pronto, não tenho o cenário perfeito, eu ainda não cheguei no sucesso, ninguém vai me ouvir. Não, vem aqui e faz. Fala! E quando a gente começa a entender isso, que eu preciso ter domínio no que eu faço, eu preciso saber negociar e eu preciso ter a ambição de ser melhor hoje do que eu fui ontem, cada dia a gente vai chegar mais próximo de atingir aquilo que a gente quer. O nosso objetivo final. Então, para esse primeiro conteúdo, eu só queria instigar aqui vocês, então, com essa questão do acrônimo, me apresentar um pouquinho, dizer quais são meus objetivos. Espero que quem esteja me ouvindo, que faça sentido. Caso faça sentido, deixe nos comentários. Vamos falar sobre vendas, sobre atendimento, vamos falar sobre a IA que está querendo substituir nós vendedores. E aqui, vou até gerar uma polêmica, tá? Eu não estou falando que a IA é ruim ou pensando no lado negativo. Não. A inteligência artificial, ela é excelente, a gente precisa dela para processos. Para processos, a gente não ganha dela. Então a gente precisa trabalhar junto dela, e eu sempre digo, o futuro não vai ser humano contra IA. Vai ser humano
com IA. Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo. Espero que tenham gostado. Eu tô muito curioso para olhar quando eu estiver lá atingindo meu 100º vídeo para avaliar isso aqui e dizer, meu Deus, como é que eu comecei um vídeo assim? Como é que eu fiz isso? Como é que eu gravei? E a gente não é perfeito, a gente vem aqui dar a cara a tapa, quer fazer acontecer, a gente quer se aperfeiçoar e tenho certeza que juntos, com o feedback de vocês, com a contribuição de vocês e com essa nossa troca nesse canal, a gente vai conseguir cada dia galgar um degrau a mais no objetivo tão sonhado que é o sucesso profissional.